E quando eu comecei a fazer o curso de filosofia, eu comecei a me identificar com algumas coisas, discussão em estética, apesar de que logo no início eu falei, eu preferia ter o contato direto com a música, com a arte, que ficar discutindo a respeito do belo. Então, assim, a fruição para mim era melhor. Mas aí eu percebi que a filosofia tinha muito do que eu já tinha uma vivência, né? Mas claro, por um outro ponto de vista. Só que filosofar para mim é pensar e tentar exprimir, né, o pensamento dentro de um quadro de referência pré-estabelecido, né, de uma tradição. Então isso é uma coisa muito importante que eu vim descobrindo, e estudar filosofia para mim foi uma coisa muito importante porque tem disso. Se eu lembrar, como falou Descartes, né, a filosofia é a busca dos primeiros princípios, né, só que para ele tem uma conotação de pensamento de Deus da coexistência. Mas a filosofia tem disso, faz a gente buscar compreender o porquê que a gente acredita aquilo que acredita, por que a gente pensa daquela forma, essas coisas. E eu fui me identificando com a filosofia. Se a gente pensar na colaboração pessoal da filosofia para a minha vida, se eu pensar nesse ponto de vista aí, então eu poderia dizer que o rigor da tentativa de compreender o porquê das coisas, né? O porquê da crença, isso, aquilo, tudo isso foi cooperando e esse rigor foi, digamos assim, me aperfeiçoando. Então a filosofia, nesse sentido, eu faria tudo de novo, eu costumo dizer. É por isso que eu digo, foi uma escolha que não foi bem no escuro, eu queria letras, talvez fosse história em outro lugar, mas a filosofia eu escolheria novamente, faria todo o curso de novo se fosse possível, se precisasse. E o curso me ofereceu o que eu posso chamar de uma série de oportunidades, né? O conhecimento diversificado, que se eu fosse para outro curso, não é puxando sardinha, mas a gente sabe como a filosofia oferece discussões em física, em matemática, em lógica, né? História, política, e dificilmente a gente vai encontrar a possibilidade de discutir coisas que a gente discute em outros cursos. Então, considero que a importância do curso de filosofia para a minha vida foi muito boa. Mas com relação ao curso em si, eu falo de forma muito orgulhosa das questões aprendidas, dos contatos, dos mestres, também dos professores que eu fui encontrando ao caminho. Aí eu consigo pontuar uma outra coisa muito importante, né, que foi assim muito satisfatório para mim ter voltado, retornado para o CFP, para o curso de filosofia como professora. Aí a gente consegue perceber esse reflexo por aí. O curso de graduação. Estava verdinha ali em 2018, eu tinha acabado de sair da universidade. E o curso de graduação, ele te deu esse subsídio para você conseguir fazer uma seleção, e uma seleção que eu estava concorrendo na época com outras pessoas, né, com mestres, enfim, pessoas doutorandas. E deu certo, né? Retornei. E foi um trabalho assim que, do ponto de vista das turmas pelas quais eu passei, tive retornos muito positivos. Então, acho que por si só isso acaba já respondendo a questão da potência do curso que nós temos, né? Da potência das pessoas que estão aí à frente do curso. Então, é isso. Perfeito. Qual a importância da filosofia para a minha vida? Né? Eu, eu era muito tímido, ainda tem alguns resquícios de timidez ainda, mas eu melhorei muito. Primeiro porque a gente tem que lecionar, que a gente tem que fazer o estágio, você tem que apresentar seminários, debates, apresentações. Então, isso melhorou demais para mim. Eu sou um rapaz do interior da Bahia, e então onde o conhecimento ele é restrito, ele é limitado. Então a universidade ela ela abre os nossos horizontes. A universidade ela lhe dá uma nova fonte de saber, uma nova fonte de conhecimento. A filosofia nos leva a questionar muitas verdades é, que nós tínhamos posto. Isso é muito bacana.
Então, a filosofia enriqueceu a minha vida pessoal, intelectual. Então, a filosofia ela é muito importante para mim e muito do que a gente conquistou intelectualmente, muito que a gente conquistou nesses últimos anos foi através da filosofia, porque a filosofia ela me permitiu não ter limite. A filosofia me permitiu acreditar no meu potencial e alçar voos maiores e melhores. Sempre com muito conhecimento, com muita investigação, sempre com muito rigor nos nossos posicionamentos. A filosofia teve essa importância, tem essa importância ainda na minha vida. Hoje, a filosofia como uma formação, uma atuação profissional. Eu sou multiartista e eu penso que a filosofia ela veio também para dar esse respaldo a esse multiartista. É importante a gente ter o entendimento de que, estando no centro de formação de professores, você se forma para ser professor. Mas eu também compreendo que necessariamente não há impedimento de haver professores de filosofia que não estejam lotados na filosofia e que continuem sendo professores de filosofia. Né? Eu sou um professor de filosofia. Eu não estou atuando, mas eu sou professor de filosofia. Né? Eu fui formado para... Eu filosofo no meu dia a dia. Né? Eu torno a filosofia, dentro do seu entendimento complexo, algo prático de se pensar nas coisas do cotidiano. Né? Quando eu vou na feira, quando eu vou no cara que corta meu cabelo, quando eu vou em qualquer lugar. Não é aquela referência a tal filosofia de boteco, né, de se falar qualquer coisa e estar filosofando, né? Mas justamente você pensar os problemas nossos, né, enquanto sujeitos, né, enquanto humanos, e a gente poder refletir sobre isso, né, sobre esses problemas. E nesse período da formação, eu tive uma aproximação muito profunda com as leituras de Foucault, justamente por esse entendimento dele enquanto mais um filósofo, historiador, né, um escavador de histórias, de memórias, mas que tinha nele a intenção nítida de falar do presente, de falar do agora, de falar do acontecimento de algo que acontece agora para virar história a partir disso, né? E pegando esse gancho do Foucault, eu queria, né, refazer a minha história a partir desses elementos filosóficos, né? De você fazer com que as pessoas compreendam que a filosofia não é algo tão... a filosofia é algo complexo, mas não é dessa complexidade que eu quero falar no dia a dia. Eu quero pegar a complexidade da filosofia para, de modo prático, poder estar explicando para as pessoas que não tiveram o acesso que eu tive da importância de ser um ser reflexivo, de ser um ser pensante, de ser um ser que não entendam as coisas como verdades absolutas e que precisam estar sempre revirando as coisas da vida para poder descobrir as coisas que estão encobertas, para poder tirar o véu das coisas. E aí, quando eu me percebo nesse movimento, aí eu não posso deixar de admitir, né, e de honrar a minha trajetória na UFRB, porque existem dois sujeitos, né? O sujeito que precede essa formação e o sujeito que após o FRB, né? Que já é sujeito com uma bagagem grande, que não tem mais o receio, né, de colocar um texto sob o crivo de qualquer pessoa, que vai se utilizar de uma retórica, de uma oratória
bem elaborada, porque o curso me deu isso, né? Eu sei falar hoje, eu sei escrever hoje, eu sei estar em qualquer lugar hoje. Foi o curso de filosofia. Foram os sujeitos que compõem o departamento de filosofia do Centro de Formação de Professores que entregaram esse sujeito que eu sou hoje como um produto do pensamento, né, para a sociedade. Assim. E isso é de grande relevância para mim, porque além de eu não ser mais o sujeito que pode mandar calar a boca facilmente, eu não sou mais só o gay, só o viado, só a bicha, só essas figuras de linguagem, né? Eu ganhei um outro status, né, de importância, né? E até eu brincava com os amigos, digo assim, pode falar que eu sou tudo isso, mas antes de tudo lembre que eu sou um filósofo. Porque dentro das relações de poder, a gente não pode deixar de reconhecer a importância também de alguém que veio das minorias, que são maiorias, né? De alguém que veio da fome, de alguém que veio das dificuldades, poder também ter uma autonomia de pensamento. Óbvio que a autonomia de pensamento passa da base de outros ensinamentos que você foi tendo, né? Mas é você olhar para si e ver que você não é mais o mesmo, é olhar para o mundo que você está e ver a parcela de contribuição que você pode dar a partir da formação que você teve para melhorar. Para mim, o que tinha era o outro ser que a filosofia tinha revelado. Eu já tinha quebrado a casca, né, da coisa. Não era mais o Van que mandaram calar a boca. Não era mais o Van que só pensava num salário mínimo. Eu não era mais o sujeito de me contentar com a vida, com a pobreza, com as desgraças da vida e achar que aquilo era aquilo porque já estava determinado e ponto. Não, e daí começa o meu movimento maior de vida, né? Porque a formação em filosofia, ela acabou me dando um carimbo na vida que me permite hoje chegar em qualquer lugar. Eu chego e eu digo, eu tenho uma graduação em filosofia. Para mim, é como é o peso de alguém, sei lá, como alguém fala de algo para ela que ela lutou muito para conseguir, que era muito importante e que é um marco na vida dela. O meu marco é o momento que eu concluo o curso de filosofia. Eu pude perceber, é impressionante, né? Você olha para trás e você tenta se ver desde o primeiro dia que você entrou naquele lugar, né? E aí você se vê saindo. No dia que eu saí, que foi o dia mesmo assim, de assinar os documentos, nossa senhora, que dia! Foi um dia incrível, sabe? Primeiro porque minha mãe nunca tinha ido na universidade, né? Minha mãe foi na universidade. Assim. E ela chegou, assim, eu estou muito emocionado, mas acho que isso faz parte também. A minha mãe teve de cara com a Carolina Maria de Jesus, né? Logo assim, na entrada da universidade. Ela nunca tinha visto aquela mulher, né? Ela não sabia quem era aquela mulher. E ela não sabia o lugar que o filho dela tinha estudado esses anos todos. Ela nunca tinha ido, né? Então, minha mãe chegar nesse lugar, para mim, foi. Nossa, foi magnífico ver minha mãe ali dentro, né? Meus amigos, dizer, sua mãe, que legal e tal. E ela também, deslumbrada em ver aquilo. E ela me perguntou, quem é aquela mulher preta que está naquela parede desenhando? Aí eu fui contar um pouco da história da Carolina para ela, né? E foi muito simbólico que minha mãe disse para mim uma coisa que eu não esperava. Ela disse, e poderia ter sido eu se o meu pai não tivesse me tirado da escola para eu não arrumar namorado. Então, assim, foi muito forte, porque ela disse para mim assim, mas tem você, sabe? Você foi. Me muniu disso. Munir não, que é uma palavra
né, que pode ter, mas me instrumentalizou, grosseiramente falando, porque eu lembro muito nas aulas de filosofia que eu nunca pensei a filosofia como reflexão, como contemplação, para mim era prática. Era tudo muito do movimento de viver. A filosofia começou a me dar isso, sabe? Olha, esse discurso aqui, isso que alguém me diz, isso que eu estou vivendo. Eu comecei a construir sentido nas coisas, politicamente falando, historicamente, sabe? Eu não tinha essa percepção assim, olha, eu estou inserida nessa realidade aqui, mas por que que meu pai e minha mãe que vieram do rural não tiveram tais oportunidades? Ou por que tais e tais... Foram essas primeiras questões mais simples. Mas por que meus colegas de escola podem viajar todos os finais de semana e a gente não consegue? Porque, né, não conseguia, né? Lembrando da época da escola. Mas por que eu tenho que trabalhar tanto? Às vezes mais horas até do que uma outra pessoa, e ela vai receber muito mais do que eu. Foram essas primeiras questões simples do cotidiano que né, a filosofia começou a mexer comigo, foi dessa forma. E aí o meu jeito de ver o mundo foi sendo modificado, foi sendo ampliado, na verdade, sabe? Mas eu não vou dizer não, eu continuo vivendo o meu fantástico mundo de Bob. Você lembra desse desenho? Passava no SBT? Quer dizer, minha prima diz que eu vivo no fantástico mundo de Bob. E acho que vivo sim, também não quero sair dele, não. Porque eu não matei Josi criança, ainda bem. Josi criança segue comigo, né, nessa coisa de acreditar. E aí, Ana, eu sempre achei que eu estava deslocada do mundo, porque eu dizia, meu Deus do céu, nesse mundo a gente não pode acreditar mais nas pessoas, né? A gente não acredita mais no outro, a gente não acredita no mundo, é tudo muito pessimista. E, de algum modo, o encontro com Deleuze e com Guattari, com a filosofia da diferença, foi me restituindo, foi me afastando desse pessimismo para dizer, olha, a vida ela é uma potência afirmativa. É necessário que a gente acredite no outro. Não acreditar tolo, achando, né? Não, entendendo a realidade que a gente está inserida, das dificuldades, de que a gente vive, nem gosto da palavra sistema, mas a gente vive um movimento de uma máquina que vai nos subjetivar, que vai querer imprimir força e um poder sobre os nossos corpos, sobre os nossos desejos. E isso foi tão libertador, isso não me aprisionava mais como antes, isso foi me libertando, sabe? Isso foi me fez enxergar outras possibilidades, fez com que eu me reconectasse comigo de novo, não aqui na ideia de uma identidade, sabe? Mas de que eu posso continuar sendo a Josi do Fantástico Mundo de Bob, eu posso ser Josi mãe, filha, irmã, tia, porque eu gosto de ser tudo isso ao mesmo tempo. Posso sim ser Josi estudante, pesquisadora e acreditar na potência afirmativa da vida, né? E acreditar no mundo e acreditar nas pessoas. A filosofia realmente me imbuiu de novo desse acreditar. Isso para mim é o que é o mais importante. E me ajudou muito a vencer o luto de ter que entender que aquele amor que a gente acredita que existe quando a gente é jovem é para a vida inteira, né? E que não é, e que a gente ama de outras formas e que o amor também se refaz, né? Enfim, a filosofia, eu não vou dizer que é tudo, mas nesse momento agora eu acho que é tudo. Foi esse movimento de ter conhecido a filosofia, de ter estudado, de ter permitido que meus professores, meus colegas fossem companheiros de caminhada e fossem, né, compondo comigo o que a gente vai sendo todo dia. Não o que a gente é, mas o que a gente vai potencialmente sendo. Então, a filosofia, para mim, hoje é tudo. Eu diria tudo hoje. Eita, que lindeza, que bonito. Inicialmente, né, e aí fazendo esse link com o curso de filosofia, quando eu vou para Amargosa, né, eu vou muito inspirado nas experiências que eu tive no ensino médio, com um professor que eu gosto até de frisar o nome dele como uma homenagem, que é o professor Antônio Fagundes, não é o ator da novela,
mas foi o meu professor de filosofia no ensino médio, né? Ele era advogado e dava aulas de filosofia. Então, minha primeira experiência com a filosofia se deu nesse processo. Eu achava muito interessante as inquietações, as provocações, as colocações em que ele fazia. Isso foi dando, foi aguçando alguma coisa em mim. Eu fui me descobrindo que aquelas questões dialogavam comigo, falava comigo. E aí, possivelmente, essa é uma das influências que me leva na escolha do curso de filosofia e que vai delineando todo o meu percurso, a minha existência nesse caminho no mundo da vida pessoal e profissional. Eu percebo a filosofia no meu modo vivencial, pessoal, como como essa maneira outra de ver a realidade, de perceber a realidade, né? Porque a filosofia ela dá um tempero a mais, né? Eu tenho alguns colegas que até ficam meio com um pouco de ciúmes assim, porque quando a gente começa a falar da filosofia, parece que a filosofia comanda tudo, domina tudo, então tem uma certa meio que reixa em suas áreas, né? Mas a filosofia ela dá esse tempero, esse implemento de você perceber o mundo, a realidade, buscar compreender como é que essa realidade se constitui, não apenas de um modo passivo, mas de um modo inquietante, problematizando. Então, eu percebo que a filosofia ela contribuiu bastante para descortinar algumas percepções que eu tinha da realidade, tanto a nível de crença pessoal, né, espiritual, científica, e no profissional, acho que eu penso que ela aguçou bastante esse espírito investigativo, né, que acompanha nesse processo, né, de pesquisador, de professor, né, que a gente não pode deixar isso morrer, esse espírito investigativo inquietante. Então, eu penso que a filosofia ela me deu esse subsídio, né, possibilitou essa lapidação maior nesse processo que para mim é fundamental, essa capacidade problematizadora que a gente necessita diante do mundo, principalmente num mundo em que a gente vive cada vez mais o sufocamento dessa nossa capacidade, desse espírito, né, de investigação, de criticidade, e que a gente não pode morrer, e cada vez mais se faz necessária a presença da filosofia, por mais que tenta o tempo todo silenciá-la, né? Hoje eu acho que a filosofia, do ponto de vista profissional, como eu já tinha essa disposição, curiosidade com a área de ensino, e é uma área também na qual me reconheço, e fico muito feliz em poder dar aula de filosofia, né? Ser uma profissional formada em filosofia, ter minha formação em filosofia. Fico muito feliz com isso. Para mim, realmente algo bacana, né? Algo bacana. Enfim, tem pessoas que querem ser médicas, enfim. E eu me vejo, assim, realizada desse ponto de vista, né? Da docência e filosofia. É algo que eu realmente gosto. Do ponto de vista pessoal, os ganhos, falando do ponto de vista pessoal, né? Os ganhos são realmente enormes, né? Assim, eu avaliando, talvez eu esteja muito otimista aqui. Estou pensando se eu não estou muito otimista, mas não é que seja fácil, né? Mas enfim, ter o cuidado ali com o pensamento. Eu acho que passa por essa ideia de entender um pouco a relação com o pensamento, com o tempo. E tudo volta lá para a velha questão socrática, né? Um pouco quem sou eu, né? Conceito, pensar. Isso está tudo muito relacionado, né? Eu vou ficar divagando aqui, não vai dar muito certo. Mas é isso, né? Do ponto de vista da relação da filosofia com o pessoal, eu acho que essa grandeza mesmo de você estar lidando com o pensamento, que é algo que parece muito acessório, ou algo que parece menor na nossa sociedade, né? Que a gente precisa ficar respondendo, né? Obviamente respondendo de ponto de vista sobre a utilidade da filosofia, né? A gente precisa explicar porque que essa discussão sobre a utilidade, né? Então, assim,
dentro dessa sociedade, né, que não entende, né, que não tem lugar ali para o pensamento. Então, eu tô realmente tomando muito partido pela filosofia, mas não tem como. Eu estou falando desse lugar. Então, você poder ter essa relação, né, com o pensamento, e tem essa relação com o pensamento também, enquanto profissão, eu acho muito bacana, né? E, assim, ainda também é de um ponto de vista de uma certa resistência, né? Porque a gente sabe dos enfrentamentos que a gente precisa ter para afirmar a filosofia no currículo escolar, para afirmar a filosofia como um conhecimento, né? Para afirmar a filosofia diante do irracional, né? Do não ser, né? Daquilo, enfim, daquilo que mata o pensamento, né? Então, é também um lugar de resistência, assim. Eu não consigo separar isso também do pessoal, né? Eu costumo pensar que, ao você cursar a filosofia, que a gente está fazendo filosofia do ponto de vista acadêmico, né? Que ela se tornou, sobretudo, acadêmica, se já há um bom tempo, há bons anos, assim, né? E, felizmente ou infelizmente, você não tem como dar um valor exato a isso, né? Para a gente ter um contato com a filosofia, é interessante que a gente faça um curso mesmo, no sentido de que possa compartilhar, né, com especialistas, com leitores, o conhecimento e construir o conhecimento, além, obviamente, de uma formação, né, de ter ali, né, a estrutura da formação. E nesse processo, eu acho que a gente pode fazer o curso e ser atravessado, né, digamos assim, pela filosofia, mas também pode fazer o curso e ser atravessado pela filosofia. Né? Eu acho que aí dialoga com essa questão do pessoal e do profissional, né? Do ponto de vista existencial, assim, como a filosofia vai lhe constituir, né? E em determinado momento do curso, para mim estava muito claro, né? É uma questão existencial mesmo. Né? Estava muito claro me pensar por meio da filosofia, né? Ou a filosofia pensar, assim, por mim, é o que se vai se tornando natural. Acho que, obviamente, você está me entendendo, né? Isso vai se tornando um tanto natural, né? Ainda que a gente precise, obviamente, ter um certo distanciamento, né? Para não confundir ali com a postura professoral, né? Excessivamente acadêmica, né? E de ser o dono da razão, digamos, ter um olhar privilegiado, que eu acho que não é exatamente essa a questão. Mas eu lembro que uma das primeiras aulas com o professor Emanuel, aula de História da Filosofia, uma das minhas primeiras aulas, ele trouxe um texto do Heidegger, que é isto a filosofia, né? Um texto denso. E o professor Emanuel trouxe esse texto, primeira turma, e aí a gente ficou encarregado, obviamente, de fazer uma leitura e tal, e depois fazer discussão do texto na aula. E naquele momento exato, né? Eu estive ali no trabalho com aquele texto, né, assim, na experiência do texto, eu me dei conta que era exatamente isso que eu queria, né? Era fazer filosofia. E, assim, aquele texto, para mim, foi muito determinante, sabe? Foi muito determinante na minha relação, na construção mesmo, da minha relação com a filosofia. E é um texto que fala um pouquinho disso, né? Que dialoga um pouco com essa pergunta, tal, que essa filosofia, qual o caminho, tal. E aí eu me inscrevo no curso de filosofia, de repente eu vou para Margosa, e quando eu me deparo com o curso, eu me deparo com tantas curiosidades, tanta coisa que foi deixando em dúvida, sabe? O porquê das coisas, e aí a gente começa a ser mais crítica do que já é. Então o curso de filosofia abre portas na minha vida, no sentido de me entender, né? Enquanto mulher nessa sociedade, e principalmente, enquanto profissional, o caminho que eu estou trilhando para fazer diferente na sociedade. Então, é um curso assim que foi base para a minha vida, faria quantas vezes fosse preciso. É a partir da filosofia que eu consigo
abrir o olhar para a leitura, abrir os olhares para as diversidades que estão ao meu redor. Então, é como se eu conseguisse levar a questionamentos, mas ao mesmo tempo que eu questiono, eu também aprendo. Então, me leva a muito aprendizado. Então, é um curso assim que eu sou suspeita a falar, eu adoro a filosofia e queria que mais pessoas tivessem acesso, né, ao ensino de filosofia, que promova realmente esse conhecimento. Olha, na minha vida, assim, a filosofia, ela me ajudou a questão, inclusive, do autoconhecimento, né? Da perspectiva de entender minhas potencialidades. Infelizmente, a gente é levado, muitas vezes, a não acreditar nas nossas próprias potencialidades. Então, quando eu ingressei no curso, que eu comecei as leituras, eu vi um mundo assim que eu disse, nossa, eu posso ser mais, né? Eu posso ser uma pesquisadora, eu posso ser uma professora, eu posso romper com o ciclo familiar de empregadas domésticas, eu posso tentar, a partir do curso de filosofia, eu vi que eu poderia potencializar outros jovens, assim como eu, a ter um ciclo de vida diferente, né? E aí, não dizendo que uma profissão ou outra é superior, ou a questão de dispensar os outros ciclos, mas entender que, enquanto, por exemplo, mulher negra, o meu ciclo dentro do Recôncavo, ele está vinculado a essa questão ainda da empregabilidade doméstica como centro, né, dessas meninas, principalmente, o centro, a perspectiva de renda. Então, a filosofia me fez ver outros mundos. Eu disse, peraí, eu posso ser outras coisas, eu posso estar em outros espaços, né? Então, a filosofia me deu esperança, a filosofia me deu uma perspectiva de futuro e, principalmente, ela me dá gás para continuar buscando dentro da educação outros jovens que queiram romper com esses ciclos familiares, né? Eu acho que eu parto um pouco dessa importância. Tem uma frase muito bacana do Mário Sérgio Cortella, que faz muito sentido na minha vida pessoal, profissional, e confesso que eu aprendi aí na UFRB e muito com a minha professora, orientadora e amiga Giovana Templo, que faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, foi isso que eu aprendi na UFRB, isso que eu aprendi com a filosofia, e eu faço isso, eu trago isso para a minha vida pessoal e minha vida profissional. Eu faço sempre o melhor. Quando eu recebi o convite, eu peguei as perguntas que estavam lá, respondi todas elas, deixei. Tipo assim, eu não me contento em fazer o básico. Eu tenho que fazer sempre o melhor, mesmo a condição que eu tenha no momento. Então, esse é o aprendizado, e isso é o que a UFRB instigou em mim, isso que a minha orientadora sempre instigou. Ela sempre olhava meus textos, minhas apresentações, e falava assim, você pode mais do que isso. Ainda dá para melhorar. Você tem potencial para fazer mais. Então, eu faço isso da minha vida, eu faço isso para minha filha que tem 5 anos, eu tenho um filho de dois meses agora. Eu sou casado há 10 anos e tenho dois filhos, e eu sempre falo isso. Nesse período de pandemia eu tive a oportunidade de alfabetizar, de treinar a minha filha em casa, 2 anos sem aula, né? E eu sempre falo para ela, você consegue fazer mais, você é inteligente, você é melhor, você é capaz. E ela é uma Black linda, e muito orgulho disso. E só fugindo um pouco disso que a gente está falando, e as pessoas chegam para ela e falam assim, você é uma morena tão bonita. Ela falou assim, morena não, eu sou preta. E
a gente tenta transmitir isso para ela, as nossas raízes, as nossas origens, e que a gente é melhor em tudo que a gente faz, basta a gente querer se propor a fazer algo. Nós somos capazes e nós podemos ser não melhor do que o outro, mas melhor para a gente mesmo. Então, isso que eu aprendi, isso eu levo para a minha vida profissional, pessoal, profissional, de fazer sempre o melhor. Então, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, é isso que a gente tem aprendido, isso que eu aprendi, eu tenho colocado em prática na minha vida. Na verdade, eu tenho certeza. A filosofia ela traz inúmeras contribuições, né, para as nossas vidas. Mas eu acredito que talvez a maior contribuição que a filosofia tenha trago para mim é essa atenção, né? Ter despertado esse meu sentido com relação a estar atenta. Estar atenta ao mundo, estar atenta a mim, ao meu pensamento, às questões. E uma atenção no sentido que a gente, aí vocês partilham, né? Mesmo sentir, as coisas não passam mais por a gente do mesmo jeito. A gente não consegue mais estar diante das questões que se apresentam e, de alguma forma, inerte a essas questões, né? A gente acaba não conseguindo não pensar sobre elas, né? Não falar sobre elas, não ter essa atenção. E eu acho que isso foi muito importante para mim. Não que não tivesse, mas eu fiquei em um lugar confortável, né? Me senti mais confortável para ter isso, né? Ter essa dinâmica dessa discussão, dessa problematização, dessa atenção realmente ao mundo de uma forma geral. Eu tento trazer muito isso, né, dentro da minha prática docente, esse despertar dessa atenção, principalmente com jovens, né, com o pessoal, a galera ali do ensino médio. E tem sido uma coisa bem interessante, porque esse retorno, né, de você conseguir levar, né, crianças, adolescentes, a estarem atentas às suas próprias realidades, a olhar para o vídeo na nossa chamada durante a aula e a partir dali da própria análise do seu cenário, de olhar para si mesmo, conseguir suscitar algumas questões. Minha trajetória, que de fato eu acho que a coisa que mais a filosofia contribuiu na minha vida foi com a construção de mim mesma, literalmente, construção integral, né? Porque eu entrei uma criança, de certo modo, né, um adolescente, e saí, né, uma pessoa com outra visão de mundo. E na época eu me lembro muito bem que perceber as mudanças que estavam ocorrendo comigo era uma coisa que me trazia bastante conflito interno, né? De pensar, não, mas eu observava as coisas por esse viés e hoje eu estou observando por outro. Por que essas mudanças ocorreram? O que é que trouxe essas transformações para mim? E em todos os sentidos, assim. É como se eu tivesse saído de uma visão muito limitada da realidade, assim, muito pequena, né? Muito nada ampla, para uma visão muito mais uma visão maior do que de fato as coisas são. Não que hoje eu saiba alguma coisa, mas comparado ao que eu era quando eu entrei para o que eu saí, eu percebo que houve transformações muito importantes na minha forma de ver o mundo, né? Trouxe uma abrangência maior na minha capacidade de sintetizar a realidade. E é isso. Principalmente no que diz respeito ao questionamento, porque ao questionamento sobre as coisas, né? Eu antes era uma pessoa que aceitava muito tudo em alguns aspectos da vida. E com a filosofia eu me senti no dever, né? Na obrigação de questionar com mais veemência coisas que antes eu aceitava. Então, eu acho que o curso de filosofia me formou principalmente como ser humano, porque me ensinou a não ser passiva diante da realidade, de questionar o que antes eu compreendia como normal, como natural.
e inclusive me ensinou também a ter mais empatia com... Eu aprendi com alguns professores isso, sabe? Por isso que eu preciso falar. Necessidade de ter empatia. Foi uma coisa que me formou muito na UFRB e é uma coisa que eu procuro colocar em prática hoje na minha docência. Mas, então é isso. Acho que a UFRB ela teve essa capacidade de me mostrar horizontes que antes, na realidade limitada que eu tinha, assim, como eu falei, né, de todos os aspectos geográficos, econômicos, sociais, talvez eu não tivesse tido acesso se eu não tivesse ingressado no curso de filosofia da UFRB. Isso, de fato, trouxe bastante conflitos, como eu falei, o que eu acho muito importante, né? Nenhuma jornada é linear, ela possui altos e baixos, então, no momento que você percebe que você é um ser inacabado e que é totalmente... Na verdade, é louvável cair em contradições e percebê-las para melhorar. Isso traz conflitos, né, internos e conflitos até com outras pessoas também, no geral. Mas são coisas que eu acho que fazem parte da nossa formação, principalmente como ser humano, que convive com outras pessoas. E é isso. Eu não consigo pensar no curso de filosofia, né, na minha vida, dissociando desse viés aí que eu falei, de uma formação que foi para além do acadêmico. Foi para além do lado acadêmico. Né? Então, eu entrei no curso mais por uma curiosidade, por um impulso mesmo de compreender melhor a realidade. E acabou que foi a melhor escolha que eu poderia fazer, porque eu vejo quanto eu evoluí como pessoa. Principalmente por conta dessa escolha. Talvez se eu não tivesse escolhido esse curso, eu fosse uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje. Eu falo isso muito com os meus alunos, que me formou principalmente como ser humano.